Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Graça e paz, irmãos. Boa noite, Deus abençoe você que está aí na sua casa, você que vai nos assistir pela internet. Que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de cada um de vocês. Essa noite nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Colossenses. Vamos ver o restante do capítulo 1 e que nessa noite você possa estar interessado, possa querer aprender as verdades contidas nessa carta tão importante escrita pelo apóstolo Paulo. Então nós vamos orar e depois vamos fazer uma leitura lá em Colossenses capítulo 2, de 1 ao 7, que ficará como nossa devocional dessa noite. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de prestarmos um culto ao Senhor. Abençoa os lares, as casas, as famílias que estarão, ó Deus, assistindo esse estudo, que o Senhor possa visitar nessa noite. Muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por tudo, Senhor, pela Tua graça e a Tua misericórdia. Continua a ser com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país, que essa situação seja resolvida, seja contornada, ó Deus, e que as pessoas possam voltar à sua normalidade. E te pedimos por esse momento que não podemos te cultuar num ajuntamento solene. Ó Deus, que isso possa passar e que nós como igreja possamos novamente estar juntos, reunidos, para adorar e glorificar o teu nome. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Colossenses capítulo 2, do 1 ao 7. Eu queria lhe encorajar a ler na sua casa, abrir sua Bíblia, ficar com sua Bíblia aberta, porque também iremos estar olhando alguns versículos do capítulo 1, quando o estudo for dado. Então já fique aí com sua Bíblia aberta, que nós estaremos assim usando a Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses 2, de 1 ao 7 diz assim: Gostaria, pois, que soubesses qual grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e porquanto não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graças. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que podemos lê-la, podemos tê-la na mão. Que o Senhor nos ajude a entender as verdades contidas nessa carta. Que o Senhor fale conosco,
nessa noite, através do estudo que vai ser dado pelo nosso irmão Diogo. Que a tua palavra possa penetrar de forma muito especial nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Ó Jesus, és tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, todo tempo. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome?
nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Boa noite a todos que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube ou pela nossa página do Facebook. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de vocês nesta noite ou em qualquer momento que esse vídeo chegue até você. Hoje eu estarei dando continuidade à exposição na carta de Paulo aos Colossenses. Semana retrasada foi o capítulo 1 dos versos 1 até o 14 e hoje serão do verso 15 até os versos 29. Recomendo a todos vocês que, se por acaso algum de vocês não assistiu os 2 últimos vídeos, possam estar, após essa celebração, se inteirando de todo o contexto em que a igreja de Colossos estava enfrentando. Então, assim diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, a da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o ministério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Oremos. Senhor, amado Deus e Pai, nós te louvamos, porque nós temos a rica oportunidade de meditarmos na Tua Palavra e
de ouvirmos Deus, mesmo que de forma virtual, a exposição da Tua Palavra. Ó Deus, peço-te que estejas iluminando a minha mente, assim como a mente de todos aqueles que ouvem, para que a mensagem possa sair dos ouvidos e penetrar nos corações. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. No último vídeo que nós tivemos, terminei nos versos 13 e 14, e só relembrando, Paulo ele estava falando aos Colossenses a respeito da terrível situação que eles estavam, de total submissão ao império das trevas, e a forma poderosa como Deus os libertou e libertou a todos aqueles que creem, e não somente isso, também transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. E ele aproveita essa menção a Jesus para descrever esse em que nós temos a nossa redenção. E é interessante que Paulo ele faz o uso de um hino cristológico que muito provavelmente já era cantado pela igreja primitiva muito antes de Paulo escrever esta carta. Nós não sabemos, infelizmente, a procedência, qual foi a igreja que criou, se foi a igreja de Colossos ou outra que Paulo pastoreava, mas com certeza ele nos ensina muito a respeito da pessoa de Jesus Cristo e tudo aquilo que Paulo gostaria de falar aos Colossenses a respeito de Cristo. É interessante que esse hino está dividido em dois tópicos, os quais eles abordam a supremacia de Cristo na criação e na redenção. Na criação é do verso 15 até o 17 e na redenção do verso 18 ao 20. Paulo inicia falando no verso 15 que Cristo é a imagem do Deus invisível, o que nos remete rapidamente ao livro do Gênesis, no qual está escrito que Adão foi criado à imagem de Deus. Apesar de tanto Cristo quanto Adão serem representantes da imagem e da glória de Deus, há uma diferença muito grande entre um caso e outro. Se a gente voltar para analisar a história da humanidade, nós veremos que no Império Romano, inclusive, os imperadores daquela época, eles mandavam esculpir imagens suas para serem colocadas na cidade, no local onde passasse muita gente, e essas imagens elas serviam para reavivar a mente dos cidadãos que aquele local estava debaixo do domínio daquele imperador e que eles deveriam temê-lo, até porque ele pedia que fosse esculpido de forma representando um Deus, que era como os romanos enxergavam Deus, em posições divinas. Inclusive, essa tentativa de revelar glória por meio de imagens é muito comum nos dias de hoje. Até mesmo em países em que os ditadores eles querem evidenciar sua glória, querem colocar na cabeça das pessoas que eles são soberanos e criam enormes imagens em sua honra. Então, de igual modo, a essas imagens que representavam a glória do Criador no tempo do seu imperador, no tempo de Paulo, Adão ele foi esculpido pelo próprio Deus para ser um representante da sua integridade e da sua justiça, assim como também para exercer domínio sobre todas as outras criaturas que estão no mundo. É claro que, ao olhar para Adão, o homem criado por Deus, era possível contemplar a glória de Deus, mesmo que em menor proporção, mas era possível, como Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Só que, como nós bem sabemos, narrado no capítulo 3 de Gênesis, o homem, tanto o homem quanto a mulher, desobedeceram a Deus e corromperam a integridade que Deus havia posto neles, porque Deus criou o homem e a mulher perfeitos assim como ele é. Só que, a partir do momento que o homem desobedeceu a ordem de Deus, ele se tornou corrupto e todos os seus descendentes herdaram a morte e a corrupção. Todas as ações dos homens foram manchadas pelo pecado e totalmente depravadas. E, consequentemente, como diz em Romanos, capítulo 3, verso 23, Deus destituiu toda a humanidade da sua glória, porque todos pecaram. O que é totalmente coerente, porque se nós analisarmos o caráter de Deus, é um caráter totalmente santo e puro. Não havia como seres depravados representarem a glória daquele que tem serafins que cobrem seus rostos e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, como foi visto por Isaías, descrito no livro capítulo 6.
E diante dessa situação desesperadora de não ter um representante da glória de Deus, Cristo, ele vem como o novo Adão. Esse título é dado por Paulo, para dizer que Cristo é o homem perfeito, sem pecados, e não somente homem, ele tem unido à sua natureza humana toda a plenitude da divindade. Paulo fala a respeito disso no capítulo 2, verso 9 de Colossenses, que em Cristo reside toda a plenitude do divino, do ser divino. Ele não está restrito, ele não está preso a somente uma representação, uma semelhança, ou ainda ser uma criatura. Ele é o próprio Deus que faz morada entre a sua criação e que restaura a representação da sua glória de forma muito mais perfeita e muito mais plena do que quando foi criado o homem. E é interessante que a palavra que Paulo usa para descrever a Cristo, imagem, é a mesma que os gregos usavam para falar a respeito das estátuas que eles tinham. E isso nos lembra a questão do Antigo Testamento, em que Deus não desejava que os seus servos representassem ele em ouro, em prata, em qualquer tipo de metal, porque esses elementos criados, eles não são capazes de representar Deus em sua totalidade. Até mesmo todas as mais perfeitas tentativas do homem de descrever o divino são frustradas. Se nós analisarmos o que o salmista diz no Salmo 115, essas esculturas humanas, elas têm boca e não falam, elas têm olhos e não veem, elas têm ouvidos e não ouvem, elas têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Diferentemente delas, dessas tentativas falhas humanas, Jesus, ele é o próprio Deus em figura humana. Ele é, entre aspas, a escultura viva do Deus vivo. Ele é igual a um reflexo do próprio Deus em um espelho. Ele é como uma fotografia tirada do próprio Deus. E tamanha é a sua exatidão, a sua dimensão, que os olhos humanos, como diz o apóstolo João, puderam ver e apalpar ao Deus que em sua natureza é invisível. É por meio de Cristo que Deus, o Deus triuno, o Deus soberano, ele tem total agrado de se revelar ao mundo. E Paulo continua, ainda no verso 15, declarando, por meio desse hino, que Jesus é o primogênito da criação. O que, se nós analisarmos no contexto da história da igreja de Colossos, a divindade de Cristo estava sendo negada. Jesus estava sendo rebaixado à situação de uma criatura. E a questão dessa afirmação, ela gira em torno desse título de primogênito, que é dado ao primeiro que nasce. Tudo bem até aqui, porque como nós vimos no vídeo passado, Jesus, ele é gerado do Pai antes mesmo de todos os séculos. Só que o complemento dessa palavra, primogênito, se refere à criação. Ou seja, parece que Paulo está dizendo que Jesus é o primeiro que foi criado. Exatamente aquilo que os falsos mestres diziam. Só que a forma correta de interpretarmos essa expressão desse hino está totalmente ligada ao contexto que Paulo estava inserido, que era que esse status de primogênito carregavam direitos extraordinários, não só direitos, como também toda a submissão do restante da família. Então, quando Paulo chama, e esse hino chama Jesus de primogênito da criação, ele está dizendo que Jesus, enquanto único gerado de Deus Pai, ele foi constituído herdeiro de todas as coisas criadas. Portanto, ele é digno de receber toda a adoração das criaturas e de exercer domínio sobre todas elas. Se você olhar isso na carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 2, o autor, ele fala exatamente a respeito disso, que Deus Pai fez de Jesus o herdeiro de todas as coisas criadas. E no verso 16, na primeira parte, o hino, ele dá a afirmação de Jesus ser o primogênito e também explica o motivo pelo qual Jesus é constituído o Senhor da criação. Ele diz, pois nele foram criadas todas as coisas. Portanto, todo o direito de senhorio sobre a criação pertence a Cristo por direito, porque ele não é um ser criado, ele não é qualquer um ser como nós, ele é o Criador de todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Não importa se está nos céus, se está na terra, tudo foi criado por meio de Jesus Cristo. Até
aquilo que os hereges de Colossos diziam perde todo o sentido, porque Cristo, sendo Criador, não poderia criar a si mesmo. Isso não cabe na lógica humana, não tem como alguém criar a si mesmo. Tudo que existe teve a origem em Cristo. Tudo que nós conhecemos ou que nós não conhecemos teve a origem na pessoa divina do Filho de Deus, em sua mente, em seu íntimo, e a partir dele tudo veio a existir. E Paulo continua no verso 16 falando: sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. E é interessante que naquela época, tanto os judeus quanto os gnósticos, que eram os falsos mestres, eles tinham a crença de que os anjos eles eram divididos em hostes, em organizações, assim como nós temos no exército ou no nosso estado, dividindo em patentes de superioridade. Esses seres eles eram divididos em tronos, soberanias, principados, potestades e outros. Paulo ele não está aqui negando a existência deles, até porque ele cita. Nem está dizendo que os anjos possuem hierarquia, mas ele está usando esses termos exatamente para combater a atribuição de funções aos anjos que eles não possuem. Porque naquele tempo era inclusive atribuída aos anjos a mediação entre Deus e os homens. Para os falsos mestres, entre os homens e Deus havia um espaço, e esse espaço era chamado pleroma, ou plenitude, e nele estavam contidas emanações divinas, que eram seres espirituais que fluíam de Deus. Inclusive o próprio Senhor Jesus era uma delas. E para esses falsos mestres, esses seres eram anjos que deveriam ser adorados e agradados para então levar o homem até Deus, levar as orações dos homens até Deus e salvá-los do mal. Então Paulo dizendo isso, dizendo que os tronos, soberanias, principados e potestades foram criados por meio de Jesus, ele está dizendo que não importa a que tipo de seres as vãs doutrinas se referem, se eles são dos céus, se eles são da terra, se eles são visíveis, invisíveis, sublimes ou menos sublimes, se eles são bons ou maus. Cristo é superior a todos eles e é o único digno de ser adorado como aquele que é o Senhor sobre tudo e o Criador. Porque tudo provém dele, e não somente provém dele. Se não fosse por meio dele, nada disso existiria. E Paulo ainda diz, ainda no verso 16, que tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, Cristo teve a criação em si, através de si, e como único propósito, agradar a sua vontade. Ou seja, Cristo ele é o alvo de todas as coisas. Tudo que existe caminha em direção a Cristo, e não há como fugir dessa realidade. Querendo ou não, todos, um dia, como diz Paulo aos Filipenses, onde se dobrar e confessar que Jesus é o Senhor. Não importa se sejam bons ou maus, vão confessar a Cristo como Senhor. E no verso 17, Paulo diz que ele é antes de todas as coisas. Ou seja, não possui antecessores a Jesus. Não possui alguém que veio antes dele. E nem existe um tempo em que nós podemos dizer, um ponto na história, que Jesus não existia. Ele é antes de tudo e sempre existiu. E todas as coisas, até mesmo aquilo que nós nunca vimos, que nós não conseguimos imaginar, elas permanecem em perfeito estado por causa de Jesus. Paulo diz que, por meio desse hino, que em Cristo todas as coisas subsistem, ou seja, todas elas são mantidas em ordem, em harmonia, em perfeito estado. Cada partícula da criação, por menor que seja, é mantida unida, porque Cristo assim deseja. Não importa, o universo, os céus, a terra, os mares e tudo o que neles há vão permanecer em ordem, porque Cristo, que é o Criador, assim vai manter até o fim. Paulo ele encerra a partir daqui, o hino encerra a partir daqui a supremacia de Cristo na criação, e a partir do verso 18 inicia falando a respeito da supremacia de Cristo na redenção. E ele diz, no verso 18, na parte inicial, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é interessante que em cartas anteriores aos Colossenses, como Romanos e Coríntios, Paulo ele se refere à igreja como sendo o corpo de Cristo, como sendo aqueles em que Cristo define corpo místico dele.
E com isso ele está ensinando aqueles irmãos que, de forma prática, assim como o corpo ele tem vários membros e tem vários órgãos com suas determinadas funções, assim deve ser a igreja. A igreja tem pessoas com seus ministérios individuais, com seus dons diferentes, com seus talentos, mas todos devem, assim como no corpo, trabalhar para o bem comum da igreja, que o próprio Deus a mantém. Entretanto, o assunto que a igreja de Colossos mais precisava ser exortado, o que demandava mais urgência para Paulo, não era a comunhão entre os irmãos, era confessar a Cristo como o Senhor absoluto da igreja. E é exatamente por isso que ele chama a Jesus Cristo, por meio da inspiração do Espírito Santo, como sendo a cabeça deste corpo que é a igreja. Porque se nós analisarmos todos os séculos em que a ciência tem investido em pesquisas a respeito do cérebro humano, não foi suficiente para que eles chegassem a conhecer a mente humana na totalidade. E essa declaração, partindo de um ponto em que a ciência ainda não tinha tanta evolução, nos faz se impressionar diante disso. Porque como é que um homem, em um tempo em que a ciência ainda era por meio de achismos, conseguiu desenvolver uma teologia tão profunda a respeito de Cristo? Porque nós sabemos que o cérebro, ele produz todo o pensamento, todo o crescimento, todo o comando, quer seja voluntário ou involuntário, a respiração, os batimentos cardíacos, os movimentos do corpo, andar, falar, tudo só é possível por causa da gerência do cérebro. E se o cérebro morre, o corpo também morre. Então, Paulo estava dizendo, por meio desse hino, àqueles irmãos, que sem Cristo, a fé, o amor e a esperança que eles possuíam não era possível. Enfim, a vida cristã deles seria impossível. Jesus é, portanto, o soberano não somente do universo, mas também da igreja. E a igreja precisava colocar em sua agenda que Cristo era o centro de todas as atenções. Eles não poderiam jamais se esquecer disso. E a observação que eu faço aqui é que nós temos que ter cuidado com essa definição de igreja, porque muita gente pensa que o fato de frequentar as reuniões semanais, ou melhor, pensava que agora a gente não pode mais se reunir, eles pensam que só por estar aqui louvando e ouvindo a pregação eles fazem parte do corpo de Cristo. Só que não é isso. A verdadeira igreja, da qual Cristo é Senhor, da qual Ele é a cabeça, é aquela em que as pessoas foram redimidas verdadeiramente por seu sangue. São aqueles que confessaram a Jesus com sua boca e creem na sua ressurreição. De forma que essa igreja ela é única, ela foi separada do mundo, ela é constituída de pessoas de todas as eras, de todos os lugares, não há barreira para a igreja de Cristo. E o único firmamento, os primeiros tijolos dessa casa é a doutrina dos apóstolos. Não há outra tese que possa ser aplicada à igreja que não seja a doutrina dos apóstolos, que não esteja em concordância com aquilo que disseram todos os discípulos, os 12 discípulos e Paulo a respeito de Cristo. E se alguém se enquadra nessas características, é porque Cristo é o Senhor dela. E Paulo continua ainda no verso 18, dizendo que ele é o primogênito de entre os mortos, e ele possui a primazia em tudo. E essa declaração ela se torna muito mais interessante, muito mais entendível se nós analisarmos essa palavra dentre, que significa que algo está saindo de um espaço interior para um espaço exterior. Ou seja, Paulo está dizendo por meio desse hino que Jesus ele ressuscitou dentre os mortos. Ele saiu do estado em que os mortos estavam para o estado em que se encontram os vivos. E certamente muitas pessoas podem pensar no caso de Lázaro ou de outras pessoas que foram ressuscitadas, inclusive pelo próprio Jesus, antes da sua ressurreição. Só que a diferença entre um caso e outro é que tanto Lázaro quanto os demais, eles foram ressuscitados, mas tornaram a morrer. Só que Jesus não. Jesus, uma vez que ressuscitou, ele subiu aos céus em glória e poder. Jamais a morte terá domínio sobre ele, até porque em suas mãos ele mantém as chaves tanto da morte quanto do inferno. Cristo ele foi o primeiro a ressuscitar, e quando ele ressuscita, ele coloca em nossos corações a pedra fundamental,
que nos garante que, assim como ele ressuscitou um dia, todos os seus santos ressuscitarão também. Porque se ele vive, nós também viveremos. Acaso a cabeça pode ressuscitar e o corpo continuar morto? Ou o corpo ressuscitar e a cabeça continuar morta? Isso é impossível. Se a cabeça ressuscitou, o corpo também, consequentemente, ressuscitará. E tudo isso é para que ele tenha a supremacia, a primazia, ou seja o primeiro e mais importante em todas as coisas. E Paulo fala no verso 19 que Deus achou por bem que em Jesus residisse toda a plenitude. E essa palavra plenitude era exatamente a que os falsos mestres usavam para definir o espaço entre os homens e Deus. Então, Paulo ele está dizendo com essas palavras àqueles irmãos que Cristo é totalmente suficiente. É como se ele estivesse dizendo assim: irmãos de Colossos, Cristo é totalmente suficiente para a salvação de vocês. Não somente de vocês, como também de todos os que nele creem. Não há necessidade que vocês busquem outros seres para isso, pois eles nada podem fazer, e ainda que eles pudessem, eles seriam inúteis. Por quê? Qual é a necessidade de anjos mediadores ou de homens que mediam entre Deus e os homens, se Cristo pode fazer tudo isso? Então, a existência deles passa a ser, ou melhor, a mediação deles passa a ser inútil quando nós temos mediação por meio de Jesus Cristo. E Paulo fala no verso 20 que Cristo, ele, por meio do seu sangue, ele trouxe a paz para todos aqueles que nele creem. Ou seja, a humanidade, uma vez estando debaixo do império das trevas, assim como a escuridão é inimiga de Deus, todos aqueles que seguem as suas ordens e que estão debaixo do seu domínio, elas são filhas da sua ira. Elas guerreiam contra Deus. É como se elas estivessem em um combate belístico contra Deus, com armas armadas, tentando derrubar Deus do seu trono de poder. Mas, porém, através do sangue de Jesus Cristo, o sangue que jorrou na cruz, sem pecados, do aquele que é homem e totalmente Deus, totalmente homem e totalmente Deus, ela faz com que entre os homens e Deus haja paz, haja trégua, e essa paz é perpétua, é eterna. Não haverá mais nenhum momento em que aqueles que foram redimidos por Jesus serão inimigos de Deus. E o hino ele termina falando que por meio de Jesus todas as coisas foram reconciliadas, o que é uma declaração que merece bastante atenção, pois nós sabemos que nem todos serão reconciliados com Deus no sentido de irem para a sua glória, como participarem do seu banquete, da sua sala real. Inclusive, o próprio Senhor Jesus diz isso em Mateus 25, 41, que haverão pessoas que serão afastadas dele para ir para o fogo eterno. Então, quando nós olhamos para essa declaração de Paulo, por meio desse hino, parece que ele está dizendo o contrário do que Cristo disse. Só que a gente precisa interpretar essa palavra reconciliar-se à luz do que ela significa no contexto que Paulo ensinou. Porque no grego essa palavra significa colocar o universo em ordem. Ou seja, quando o pecado ele veio e afetou a humanidade, todas as pessoas, elas passaram a ficar em desequilíbrio. Todas as coisas ficaram em desequilíbrio, porque Deus precisa exercer sua ira sobre o que é errado, para continuar em seu estado de santidade e justiça. Afinal, se nós olharmos Deus do ponto de vista que Ele é justo, e Ele não pune aquele que está sendo injusto, então é porque Ele não é justo. Então, quando Cristo ele morreu, Ele trouxe o universo ao estado que estava antes do pecado. Ou seja, como é que ele faz isso? Ele redimiu aqueles que foram salvos, aqueles que foram eleitos, e levou eles à presença de Deus Pai como perfeitos, santos e sem pecados. E os demais, assim como os anjos caídos, ele condenou ao fogo eterno. Ele se responsabilizará por punir ele, por ser o justo juiz. E depois que Paulo encerra esse hino, ele fala algumas considerações a mais a respeito da redenção. No verso 21, ele diz que essas pessoas eram estranhas e inimigas. É muito parecido com o que ele já havia dito antes.
Ele está dizendo que não há essa história que nós ouvimos as pessoas falarem de que todos são filhos de Deus, de que todos são bons aos olhos do Senhor. De forma alguma, todos aqueles que praticam obras malignas, ainda que sejam resultados da escravidão, da escuridão, elas são, por natureza, inimigas de Deus, filhas da sua ira, e Deus os abomina e quer que eles estejam longe da sua presença. Só que Paulo, novamente, ele apresenta o Evangelho. Ele diz no verso 22 que Cristo, por meio do seu corpo, apresenta aqueles que creem nele como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Paulo está tentando conduzir a mente dos colossenses à seguinte ilustração. Cristo, sendo perfeito e santo, ele veio ao mundo como um homem perfeito, um homem que tem em si toda a divindade. E ele suporta sobre si a justiça santa e eterna de Deus, no lugar daqueles que são os seus inimigos. E através do Espírito Santo, ele os leva em segurança até o seu reino celestial. E quando esses chegam lá, eles são apresentados diante da sala de Deus Pai, na presença dos santos e de todos aqueles que dormem em Cristo. Eles agora não estão mais sujos, como inimigos, como hostis. Eles foram limpos de tudo que eles fizeram. Agora eles são amigos de Deus. O Pai olha para eles, enxerga neles a imagem do seu Filho. É como se ele estivesse olhando através do seu Filho para aquelas pessoas e permite que eles sentem-se à sua mesa como filhos, como pessoas que foram adotadas por ele. E Paulo fala no verso 23, se é que vocês permanecem na fé. E é interessante essa expressão porque pode dar a entender que Paulo está dizendo que as pessoas podem perder a salvação. Só que Paulo está usando uma expressão muito inteligente para dizer que nós não temos como definir quem é salvo ou quem não é salvo. Quem reconheceu a Cristo verdadeiramente em seu coração e quem não. Há muitas pessoas que vêm à igreja, levam uma vida aparentemente piedosa, de constante oração, de constante jejum, mas que é como se eles estivessem fingindo. E em um momento, toda esse agir do Espírito, entre aspas, ele para, é como se fosse um fogo em palha. Só que Paulo está dizendo que aqueles que são verdadeiramente salvos, eles vão permanecer na fé. Não é um fogo que se apaga, é um fogo que, por mais que ele diminua sua intensidade, ele sempre permanecerá aceso. E ainda que nós, sendo inconstantes, nos sintamos fracos e tentemos desistir da vida cristã, o Cristo, ele se responsabilizará por nos levar até a presença do Pai. Não importa se em algum momento nós iremos vacilar ou se nós continuemos pecando. Nós não devemos, mas ainda que nós pequemos, Cristo nos levará perfeitos à presença de Deus Pai. É desse evangelho que Paulo disse e se tornou ministro, ou seja, se tornou diácono, se tornou servo. E Paulo, que tem uma tática muito interessante de ligar o texto que ele fala, ele pega essa declaração de que ele é ministro e começa a dar algumas declarações a respeito do seu ministério. Primeiro, no verso 24, ele fala que se alegra nos seus sofrimentos. Ou seja, Paulo ele estava em um contexto de prisão domiciliar, o que é muito mais confortável do que estar em uma masmorra fria, uma masmorra que possuíam leprosos, doentes. Então, isso já era, vamos dizer, muito melhor do que Paulo viria a passar mais na frente. Só que ele ainda tinha a presença de um soldado. O fato dele estar sendo vigiado 24 horas por um soldado que, de forma muito dominadora, influenciava na sua intimidade, Paulo ele se sente constrangido por isso. Ele sabe que agora não pode mais pregar o evangelho como antes, até enquanto esse soldado estiver debaixo da escravidão romana. Só que Paulo ele se alegrava desse sofrimento. Ele se alegrava desse constrangimento por causa da igreja. Porque ele sabia que tudo isso resultava tanto em edificação para os santos, como também na expansão do evangelho.
Ainda no verso 24, Paulo fala que ele estava preenchendo em seu corpo aquilo que restava nas aflições de Cristo. E ele não está dizendo que o sacrifício de Cristo foi imperfeito. Porque como o autor de Hebreus fala, no capítulo 9, Jesus ele apresentou diante de Deus Pai a perfeição do sacrifício. Não é necessário mais nada, não é necessário acrescentar mais nada ao que Cristo fez. Só que Paulo está querendo dizer que quando os santos são perseguidos, Cristo sente a dor deles em seu corpo. Até porque Paulo foi testemunha, quando ele perseguiu os cristãos, de Cristo dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Cristo ele já tinha ressuscitado, já tinha sido assunto aos céus e o seu corpo já estava divinizado. Ele não sentia mais dores no seu corpo físico. Só que, à medida em que os cristãos eram perseguidos e que o seu corpo místico sofria, ele também sofria aquilo que Paulo sentia na sua pele. E Paulo diz algo muito interessante no verso 25, que tudo o que ele fazia, Paulo, sendo servo da igreja, era porque Deus dispensou, fez dele um dispenseiro, ou seja, Paulo ele tinha conhecimento de que Deus o instituiu como um mordomo que cuida da sua igreja. O que é que o mordomo faz? Ele cuida daquilo que não é seu, daquilo que pertence a outra pessoa. E não somente cuida, ele também entrega tudo que foi posto nas mãos dele em segurança ao dono. Ou seja, Paulo diz que ele não queria ultrapassar esse limite de servo, porque foi o que Deus instituiu para ele. E ele ainda fala no verso 25 e 26 que Deus ele revelou o mistério através dele. Ele usava Paulo como servo para revelar o seu mistério a respeito de Cristo para a humanidade. Até porque, em grego, essa palavra mistério não significa algo que não pode ser revelado, algo que não pode ser conhecido, mas algo que só pode vir à tona, ao conhecimento, se antes tiver uma intervenção daquele que porta esse segredo. Não há como os seres humanos, por seus esforços, chegarem ao conhecimento do Evangelho. Até porque Paulo diz aqui, no verso 26, que ficou escondido durante séculos e gerações esse mistério. Ou seja, não era possível que os profetas chegassem a vislumbrar Cristo sem que fosse por intervenção. Paulo diz que a graça divina agia na vida dos apóstolos de tamanha maneira que eles puderam transmitir à igreja o mistério a respeito de Cristo. E ele fala no verso 26 o que é esse mistério. Não havia motivo para que os falsos mestres dissessem que era um mistério que só era revelado a umas pessoas, a poucas pessoas restritas. De forma alguma, Paulo diz que esse mistério é simples, é a presença de Jesus Cristo na vida dos crentes, de forma que ele garante que todos aqueles que creem em Jesus Cristo receberão a vida eterna. O objetivo de Paulo, ele revela no verso 28. Ele diz que é a fim, ele age de forma tão grandiosa, a fim de que eles apresentem cada pessoa perfeita em Cristo. E essa palavra perfeita significa que alguém atingiu o estado de maioridade, ou seja, que chegou a um estado de maturidade espiritual. Então Paulo quer ensinar as pessoas a ponto de que elas estejam tão firmes no Evangelho, tão maduras que elas não sejam convencidas facilmente por doutrinas erradas. Elas precisam estar em Cristo, serem instruídas por meio da palavra de Deus, para não serem convencidas por meio de vãs doutrinas. E Paulo encerra esse capítulo falando o seguinte, que é para esse fim, para apresentar às pessoas com um conhecimento sólido a respeito de Cristo, que ele tem se esforçado o possível, segundo o poder de Cristo que opera nele. Paulo encerra isso de forma graciosa, porque ele fazia coisas que nós podemos dizer impossíveis aos olhos humanos. Ele realizava prodígios e maravilhas, ele ia além do seu limite, mas tudo isso Paulo tinha consciência de que provinha de uma única questão, que era a força que Deus dava a ele. Na pobreza de Paulo, ele era rico, na fraqueza de Paulo, ele era forte. Quando Paulo
nada era, aí era que ele era alguém. E é tão interessante que Paulo passou de um judeu que tinha uma relevância no seu meio, mas que seria esquecido com sua morte. Ele passou a ser o maior influenciador da teologia cristã de todos os séculos. E eu quero só falar de alguns pontos rápidos com vocês. O primeiro ponto tem muito a ver com o que nós estamos vivendo, esse tempo que nós estamos em casa. A situação da igreja de Colossos era totalmente desesperadora. Se nós olharmos, Colossos vivia uma heresia das piores que tinha. Eles estavam negando Jesus como Deus, estavam reduzindo o sacrifício vigário de Cristo, estavam adorando a anjos, estavam uma verdadeira bagunça na igreja de Colossos. Só que Paulo, ele faz uso de algo que tem sido tão desprezado, tão menosprezado em nossas igrejas, que é um hino. A gente pode perceber que Paulo está usando algo totalmente, que tem sido totalmente deturpado nas nossas igrejas, algo que tem dado o menor valor, que as igrejas têm dado o menor valor. Ele usa um hino para representar a doutrina. O que nós podemos aprender com isso? Que os nossos louvores, as nossas pregações, as nossas orações, elas precisam ter como essência a pessoa de Cristo Jesus. Nós não podemos colocar em nossos louvores a vontade do homem, o ego humano. Nossos louvores precisam ter letras que expressam a doutrina dos apóstolos e que falam bem a respeito de Jesus Cristo. Se nós estamos passando por um tempo difícil, e em um tempo que a maioria das pessoas que não estão em atividades essenciais, estão em suas casas, nós precisamos parar para fazermos reformas em nossas mentes, reformas nas músicas que nós ouvimos. É como se eu estivesse tentando dizer a vocês, por meio dessa pregação, Paulo também estivesse querendo dizer a vocês, que você pode mostrar a alguém os hinos que está na playlist do seu celular ou do seu YouTube e reconhecer a forma como você pensa a respeito de Deus. Se na sua playlist tem Sabor de Mel ou qualquer outra música que exalta a glória do homem, desculpe-me, mas você não tem a Cristo como seu Senhor. Cristo não passa mais de um anjo ou até mesmo alguém que é só um mediador simples. Tem vários outros mediadores. Então nós precisamos, enquanto igreja, estar em constante reforma, para que nossas músicas, nossos louvores, nossos hinos, pregações e orações estejam centradas na pessoa de Cristo Jesus. O segundo ponto tem a ver com a ressurreição. Hoje eu tomei coragem e fui olhar quantas mortes nós atingimos. Só no Brasil já passam de 31 mil mortes. Eu não sei vocês, mas eu não consigo acompanhar os telejornais, porque eu não consigo pensar como está a situação das famílias dessas 31 mil pessoas que faleceram. Com certeza, dentre essas pessoas, há muitos cristãos que partiram dessa vida para estarem com o Senhor, que os seus corpos estão agora dormindo no Senhor. E esse texto ele nos traz a esperança. Não adianta, meus irmãos. A morte, ela não é o fim para os cristãos. Cristo ele jogou a pedra fundamental em nossos corações, de que a mesma forma como ele ressuscitou, todos aqueles que creem nele serão ressuscitados. E os espíritos deles estão na presença de Deus, só aguardando o terceiro dia, só aguardando o momento em que Jesus voltará em glória para ressuscitá-los, dar a eles corpos incorruptíveis, corpos que vírus não terão mais acesso. Ele ressuscitou e a igreja também ressuscitará. Nós teremos o mesmo corpo que Jesus teve quando ressuscitou. Não é à toa que ele subiu aos céus em corpo de glória. Ele quer compartilhar com toda a igreja a mesma glória que o Pai deu a ele. E terceiro e último aspecto, nós precisamos pensar a respeito dos ministérios que nós temos na igreja. Muita gente tem sido omissa, tem deixado de exercer ministérios na igreja, usando desculpas de que tem vergonha disso ou que não sabe fazer aquilo. Meus irmãos, Paulo é o maior exemplo de que Deus capacita aqueles a quem ele chama. Não adianta, você não tem como fugir, ainda que seja algo pequeno, ainda que seja, varrer a igreja, que seja, organizar bancos, isso é um ministério.
Um ministério que deve ser valorizado, que nós precisamos nos incluir, nós precisamos estar totalmente conectados à vida da igreja. Eu sei que isso vai trazer alguns problemas. Nós seremos confrontados por nós mesmos, pelo nosso ego. Nós encontraremos, com certeza, oposição, nós seremos perseguidos pelas pessoas do mundo, porque elas não se satisfazem em nos ver trabalhando para o reino de Deus. Mas, com certeza, se nós morremos para Cristo. Se nós vivemos para Cristo. É nele que nós nos movemos, é nele que nós existimos, é nele que nós caminhamos. Nós precisamos, portanto, dar toda a glória a ele por meio das nossas ações, quer seja no trabalho, quer seja na escola, em qualquer lugar. Cristo precisa ser vivido por nós. Nós precisamos colocar o ministério cristão acima de tudo. Então oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso amado Deus e Pai, nós te rendemos louvores por meio da exposição que tu trouxestes aos nossos corações, Senhor. Não sei a que pessoa esse vídeo irá chegar, não sei quem assistirá, mas eu te peço por meio de Jesus Cristo que o Senhor possa estar omitindo toda a pessoa de Diogo, está revelando somente o Teu Espírito Santo, Pai, para que as pessoas creiam em Ti e confessem a Ti como Senhor e Salvador, e que participem da Tua igreja que é santa, una, universal e apostólica, Pai, e que possam ser alcançados por esse poder. Tenha em seus corações a certeza de que eles ressuscitarão, e ainda que essa pandemia venha tirá-las desse mundo, eles possam se juntar à congregação dos santos, ao colégio dos apóstolos, ao numeroso exército dos mártires, e possam ser pessoas que dormem em Cristo, mas que ressuscitarão por meio dele. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Nós já estamos chegando ao término do nosso estudo e oração. Eu queria só lembrar vocês que domingo nós estaremos também fazendo o nosso culto de adoração ao nosso Deus. E eu queria, nesse mês de junho, dar uma série de mensagens no livro de Ruth. Eu queria lhe convidar a ler esse livro. Um livro pequeno, só são 4 capítulos, e que pode nos trazer tantas lições. Eu acho que a realidade de Noemi e Ruth retrata muito bem a realidade que estamos vivendo nesses últimos meses. Então eu queria lhe encorajar, em casa, você começar a ler esse livro. Domingo nós vamos dar uma olhada, tirar algumas lições práticas do capítulo 1. Então que Deus possa nos abençoar, que Deus nos dê um restante de noite de paz, a sua presença, e que Ele nos dê uma noite de sono reparador. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pela explanação do 1º capítulo de Colossenses, pelas verdades contidas, Senhor. Nós te pedimos que tudo que foi falado aqui nessa noite possa encontrar espaço, guarida nos nossos corações. Abençoa cada pessoa que estará assistindo esse estudo. Derrama da Tua graça, que tu possas ter misericórdia. Senhor, traz cura sobre aqueles que estão enfermos, Senhor. Que essa pandemia cesse, que essas mortes cessem, que essa doença cesse, ó Deus, e o Teu nome possa ser glorificado. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém.